Pais intencionais. Este, querido, é um resumo do primeiro encontro dos pais intencionais que tivemos após a maravilhosa noite do pijama. Vai aqui esse resumo para você que não pôde estar, e para você que esteve, é bom dar aquela revisada, ouvir de novo, entronizar os valores. O lema dos pais intencionais está em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós vemos aqui, queridos, esse é um lema para nós. Nós precisamos ser pais, não pais assim, sem propósitos, mas com uma intenção, com um propósito, com um alvo. E fazer coisas não pela emoção, mas fazer coisas intencionalmente. Por isso somos pais intencionais. Tudo que fizermos com os nossos filhos tem uma intenção, e uma pura e linda intenção de alcançar o coração deles. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No seu coração. Então, tudo que os nossos filhos vão receber precisa estar primeiro em um lugar. Que lugar é esse? O nosso coração. E devemos ensinar essas coisas com o quê? Com persistência. Repetir, falar de novo. E repetir de novo. E repetir 70 vezes 7. Uma das chaves da nossa intencionalidade deve ser a persistência. Quando formos ensinar algo, não achar que ensinando uma vez está bom. Precisamos ensinar mais de uma vez. E precisamos conversar sobre essas coisas que nós estamos ensinando. Então, eu preciso ter esses ensinos no meu coração. Eu preciso ensinar com persistência. E eu preciso conversar sobre isso que eu ensinei em diversos momentos do nosso dia a dia. Então, nós somos chamados, meus queridos, a investir na vida dos nossos filhos de forma intencional. Mas primeiro eu queria falar de um valor muito importante, que é assumir a responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Porque eu te falo uma coisa, eu aprendi uma vez num curso de batalha espiritual que eu estava fazendo, e a irmã disse o seguinte, isso foi há muito tempo, nem casado eu era, mas foi uma palavra que não saiu do meu coração. Se eu não der amor para os meus filhos, alguém vai dar. Porque grande parte dos problemas que a gente vê na batalha espiritual, na cura interior, é por quê? Porque houve uma lacuna de responsabilidade, e nessa lacuna de responsabilidade, a influência satânica entra. A ferida entra, o ataque do inferno entra. Então a gente precisa assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Assumir a responsabilidade. Tem uma história na Bíblia que é linda, que é a história de Davi e Golias. Mas essa história ela é trágica por um lado. Por quê? Porque quando Davi ele aceita lutar contra Golias, ele aceitou por quê? Porque havia um vácuo de responsabilidade. Golias, ele afronta o povo ali, em 1 Samuel 17, e afronta o exército de Israel. E nesse afrontar, ele chama alguém para lutar com ele. Mas ninguém quis ir, ninguém do exército, nem o rei foi. E aí esse jovem vai e se dispõe aí. Davi vai e o quê? Assume a responsabilidade. Gente, presta atenção. O que Davi fez? Davi entrou num vácuo de responsabilidade e Deus deu para ele a vitória. E nós precisamos o quê? Assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Porque se eu não assumir, alguém vai assumir. E quem vai ser esse que vai assumir?
Quem vão ser esses que vão entrar nesse vácuo de responsabilidade? A responsabilidade é nossa. A responsabilidade era de Saul, era do exército, não era de Davi. Mas esses homens fugiram à responsabilidade. E Deus levanta Davi. E ele vive essa responsabilidade. Então, por isso é muito importante nós assumirmos a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Senão, alguém vai assumir. Outra coisa que precisamos constantemente trabalhar no coração dos nossos filhos é viver o Evangelho. Mas para mim viver o Evangelho, eu preciso entender o que é o Evangelho. E eu sei e entendo que muita gente assim não tem muita noção. Eu já fiz essa pergunta para muita gente do que é o Evangelho. Mas, queridos, quero te ensinar de forma breve como é que você vive o Evangelho na prática. Como que você vive o Evangelho na prática? E como que você transmite esse Evangelho para o seu filho? De forma simples, nós queremos trabalhar muito esses valores. Mas, de forma simples, o que é o Evangelho? Gente, o Evangelho é uma boa notícia. Se é uma boa notícia, é porque tem más notícias no meio também. A má notícia é que nós, devido ao pecado, nós fomos o quê? Nós somos pessoas, vou usar uma expressão que pode parecer um pouco chula, mas ela encaixa exatamente. Nós somos pessoas lascadas pelo pecado. O pecado acabou com a gente, o pecado lascou com a gente. Sabe? Por mais que a gente tente achar que não, mas o pecado detonou com a gente. Mas a gente pode ter o quê? Em meio a essa notícia ruim, tem uma notícia boa. Por quê? Porque tem alguém que a gente pode confiar. E esse alguém morreu na cruz por nós. Assumiu o nosso lugar. Assumiu a nós, nesse caso, a responsabilidade do nosso pecado. Quem? Jesus. E quando a gente confia nele, e quando a gente entrega a nossa vida para ele, nossa vida vai o quê? Mudar. Mas como que eu vivo isso na prática? Na prática eu vivo o quê? Entendendo que eu preciso ser manso e humilde. E que eu preciso de Deus para tudo na minha vida. Tudo na minha vida eu preciso da graça de Deus. Tudo. Eu preciso dessas águas vivas fluindo. Porque eu vou precisar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Para me usufruir mais e mais do poder do Evangelho. Então, a primeira ponta é eu admitir. Eu admitir que eu não consigo. Eu admitir que eu sou fraco. Eu admitir que eu não tenho força. Mas tem alguém que eu posso confiar. E esse alguém morreu por mim na cruz. Esse alguém morreu no meu lugar. E eu posso entregar minha vida para ele. Eu posso entregar essas situações as quais eu não consigo para ele. E ele vai me ajudar. Pela graça. Como é que eu posso ajudar meus filhos a isso? É sempre mostrando para ele que o quê? Que ele precisa de Jesus. Que ele não tem... Eu falo isso demais para Débora e Estevão. Débora, Estevão, vocês não têm força para obedecer. Para vocês obedecerem, vocês precisam o quê? Buscar força em Deus, buscar força em Jesus. Sabe? Precisamos ver o quê? Os rios de água viva fluindo em nossas vidas. O Evangelho é entender que eu não consigo, mas tem alguém que consegue. E na minha relação com esse alguém que consegue, eu posso confiar nesse alguém que consegue. E esse alguém que consegue quer que eu entregue para ele, que eu confie nele. E eu entrego para ele. As lutas, os desafios, a transformação da minha vida. E uma vez que eu entrego para ele, eu vou fazendo os ajustes que ele vai me falando. Por quê? Porque eu tenho uma relação. Por isso que o Evangelho, ele fala muito mais do que um aceitar Jesus. O Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o AZ da vida cristã. Ele influencia toda a nossa vida cristã. Ele não influencia só no dia que eu aceito Jesus. Ele influencia na minha criação de filhos. Você tem força para criar seu filho? Tem influência sobre ele? Você pode até criar uma influência natural, mas a influência eterna nós só conseguimos quando nós temos o quê? Quando nós usamos o poder do Evangelho. Quando cheios do Espírito Santo, nós conseguimos o quê? Transmitir esses valores para os nossos filhos. E o principal valor é mostrar para ele que é a humildade, que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, que ele sem Jesus não é nada. Mas se nós vivemos uma vida em que nós não temos essa relação, nossos filhos não veem em nós uma relação com Deus, não veem que nós temos uma dependência de Deus, eles não vão ver o poder do Evangelho.
Eles vão ver até uma lição moral bonitinha, legal, boa, mas não vão ver o poder do Evangelho. Mas nesse tempo a gente quer trabalhar isso, queridos. Vamos viver o Evangelho com os nossos filhos. Outra coisa, assim, chave é ter atitudes intencionais. Sabe? A gente cultivar esse valor, esse princípio. E isso é o quê? Isso é aprendido. Entenda isso, isso é aprendido. Eu não sei isso direito, tá? Eu estou aprendendo. Eu acho que você também não sabe, não. Você também pode estar aprendendo. Ter atitudes intencionais. É muito importante a gente ter essa mentalidade de eu vou fazer algo. Por quê? Porque eu preciso fazer. Eu vou fazer algo com meu filho e eu vou aproveitar esse tempo aqui para ensinar esse valor para ele. Por exemplo, para a gente acertar o alvo, por exemplo, de ensinar a Bíblia para o nosso filho, aproveite os momentos. Deus tem dado uma estratégia para mim, para André, muito preciosa, que quando a gente vai levar os meninos para a escola, a gente começa o quê? Fazer perguntas para eles, perguntas bíblicas, e às vezes fazemos até perguntas de filmes, de desenhos que eles gostam também, sabe? Eles gostam de ser desafiados nisso, e de acertar, e ficam tensos quando erram, quando tá na ponta da língua e não sai. Sabe, é uma forma de eu estar dando o quê? Talvez através de informações vai ajudar na formação deles. Aproveite os momentos. Tanto que eu quero ser um pouquinho mais específico agora. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Tá vendo isso aqui do lado? Olha só. O que é isso? O que você acha que é isso? Esses números. Dá uma olhadinha. Esses números são esses? São anos, são meses, são dias, são que? É uma tabela de que? Que é isso, hein? Você olha assim. Bom, na verdade isso aí faz mais sentido para mim e para André, tá? Mas depois nós do Ministério Infantil queremos fazer isso para cada um dos pais da igreja. Sabe o que é isso? Isso daqui são as semanas. Porque a Débora, ela até completar 18 anos, os pais da Débora terão com ela o quê? 475 semanas. Cada quadradinho desse daqui é uma dessas 475. Até a Débora fazer, a partir dessa semana 48 de 2022, até 2032, na segunda semana, eu terei com a Débora, a Andréia terá com a Débora 475 semanas. Gente, isso é muito? Não, isso não é muito. Então a gente tem que aproveitar ao máximo cada semana. Por isso a gente tem que ser intencional a cada momento. Por isso a gente tem que aproveitar todos os momentos para ensinar os nossos filhos. Como diz a palavra, precisamos aproveitar todos os momentos. Vamos lá, pais intencionais, olha só. Nosso lema, de novo, nosso lema é Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tá vendo isso aqui? No slide passado, eu mostrei o que? Nós temos 475 semanas com a Débora. E como que eu vou aproveitar essa semana? Olha só. Durante a semana, ela tá ali na salinha, por assim dizer, nesse período só aqui, ó. Será que o Ministério Infantil vai ter muita influência sobre ela? Gente, por mais ungido que seja o ministério, não vai conseguir ter tanto. Olha só. Ah, mas ela está aqui na igreja, chega às 18 horas, participa do louvor com os pais. Ah, beleza. Tá com isso aqui. Ah, mas às vezes o culto termina 8 horas, né? Então tem esse tempinho aqui também, né? Das 8. Ótimo. Gente, mas olha só o restante do tempo. Olha só. Olha só, tanto de tempo aqui e ali.
Como que nós vamos encaixar isso aqui? Ah, pastor, mas tem horário de dormir. Ah, é isso mesmo aqui, ó. Vamos supor que você acorda às 6. Tem isso aqui, ó, que você dorme. Mas e você está com seu filho? Quem está com seu filho? Quem está com seu filho? Eu sei que a criança está na escola, glória a Deus, bênção, está numa boa escola. Mas e o seu tempo? É isso que você tem que olhar. Tá vendo isso aqui? Esses espaços aqui? Aonde a sua influência está entrando nesses espaços? Aonde você está aproveitando para inserir a sua influência? A influência de Jesus, para assumir a sua responsabilidade, para inserir ali o Evangelho, para mostrar para a criança a necessidade que ela tem de ser cheia do Espírito Santo. Gente, isso é sério. A gente precisa realmente ser muito, muito, muito intencional na nossa educação. Olha só, quero mostrar para vocês aquilo que a gente está chamando de fixação intencional da semana. Vai ser algo que a gente quer lançar toda semana para os pais, para ajudar os pais a fixar intencionalmente os princípios que eles aprenderam na sala e também princípios que são valores para a igreja, certo? Vejam só. Toda semana nós queremos dar para os pais uma folha como essa, chama-se fixação intencional. Fixar o que? Princípios. Esse final de ano, nós vamos estar trabalhando o princípio da gratidão. E nesse final de ano específico, ele não vai estar alinhado ao que vai estar sendo ensinado nas salas para as crianças. Mas a ideia central é estar alinhado, certo? Vão ter momentos que não vão estar, mas a grande maioria do tempo a ideia é o quê? A gente ser intencional do que a criança aprendeu na salinha, ela também ser levado para onde? Para casa, certo? E essa fixação intencional, ela tem, por assim dizer, 4 pastinhas, 4 princípios fundamentais. Primeiro deles, princípio de colocar a máscara primeiro. Esse princípio vai sempre tratar do quê? Como eu estou aplicando na minha vida esse ensino. Porque não sei se você, quando viaja de avião, já percebeu, né? Tem sempre uma orientação. Coloque em você, pai, coloque primeiro a máscara em você, depois coloque no seu filho. Por quê? Porque se você não for colocar a máscara no seu filho, corre o risco, primeiro do que em você, corre o risco até de você não conseguir colocar nele. Porque numa despressurização o ar vai embora e você vai ficar sem ar. E às vezes você nem consegue colocar no seu filho. Quer dizer, coloque a máscara primeiro em você. Tem que estar primeiro aonde? Aquele ensino tem que estar primeiro no nosso coração. Tem que estar no seu coração, pai, no meu coração. Para eu passar algum ensino para a Débora, para o Estevão, ele tem que estar sendo trabalhado em mim. Então, esse primeiro ponto é para quê? Para me trabalhar comigo o princípio. Certo? O segundo, nós chamamos de princípio da rocha, por quê? Porque é o fundamento que vai ser trabalhado. No caso aqui, durante esse primeiro momento, nós vamos estar trabalhando a gratidão. Então, nessa semana, nós estamos trabalhando o quê? Contentamento. Então, um trechozinho falando, ensinando e sempre mostrando como Jesus também ensina esse princípio, ou como ele vive esse princípio. E o outro princípio é o princípio da vida intencional. É o quê? Ele fala da gente, na casa da gente, de manhã, na refeição, no trajeto para algum lugar, ao dormir, trabalhar o princípio. Por exemplo, uma sugestão é espalhar o versículo que vai estar nesse mês, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Espalhe ele pela casa. Faça isso. Tenha essa intenção. Nessas primeiras semanas, de manhã, incentive seu filho a agradecer que o dia está começando. Por exemplo, outra dica na refeição, ensine ele a ser específico, agradecer a batata, agradecer a carne, agradecer o arroz, o feijão, o que tiver. Isso aqui, na verdade, são dicas. Você pode fazer até coisas mais legais e mais interessantes. Mas são dicas. Dica de, no trajeto, conte para o seu filho alguma coisa que você é muito, muito grato na sua vida. Faça perguntas ligadas aos princípios que ele tem aprendido. Por exemplo, os meus meninos gostam muito disso, tá? Os meus. Não vou dizer que todos gostam. Mas procura ver coisas que seu filho gosta. E a partir daquele momento, de forma intencional, coloca o princípio no seu dia a dia.
E tenha sempre o princípio de relembrar. Vai ser sempre um versículo durante todo um mês, para naquele mês você, pai, estar batendo aquele princípio na vida dos seus filhos. Então, toda semana a gente quer dar esse material para você, para quê? Para te ajudar a, de forma intencional, você alcançar o coração do seu filho. Em nome de Jesus. Amém, querido? Tamo junto. E o que você precisar, nós estamos aí em nome de Jesus. Amém. Família, tamo junto.